Bom dia, amigos. Hoje, mais uma vez, estaremos fazendo um estudo, explanação do Evangelho segundo o Espiritismo. Antes, iremos fazer nossa prece inicial. Fechemos nossos olhos, levando nosso pensamento a Deus. Senhor, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui estudando. Obrigada por todo o amparo nos enviado nessa caminhada. Envia, Senhor, também um amparo àqueles irmãos necessitados nesse momento. Esteja conosco agora e sempre, que assim seja. Bem, hoje nós estaremos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, o item 7. Utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito, Deus, que a concede, teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna a razão. Sem dúvida, pelos arrastamentos a que dá causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. Nesse parágrafo, nós iniciamos a nossas reflexões sobre o tema. E aí, um dos pontos que ele coloca, ele fala sobre o entendimento que era colocado. Na verdade, era um entendimento foi bem objetivo, né? E se fosse seguido, nós seguíssemos pelas palavras ali, bem certinho ali, o que havia escrito, e não pelo entendimento amplo que o Espiritismo traz, a riqueza seria um instrumento de perdição. E esse instrumento, né, seria um instrumento que iria causar um mal ao homem, e que ele seria concebido a alguns homens. Então, não existe muita lógica, não existe muita razão, pois qual seria o objetivo que Deus faria isso com os homens? O objetivo que faria ele? Tendo em vista que Deus é amor, bondade. Então, não teria muito... Seria injusto. E seria contra as leis de Deus, as leis que nós estudamos, de Deus ser bom, justo. Por que ele faria isso? Porque ele daria essa perdição somente a alguns. Deus não castiga. Deus nos dá a oportunidade de nós crescermos e evoluirmos. Cada um tem a sua caminhada de acordo com o seu mérito e esforço. Dessa forma, as situações pelas quais nós passamos fazem parte também de escolhas que nós temos. Então, conceder essa oportunidade de riqueza, né, esse instrumento de riqueza que traria perdição. No caso, a riqueza é vista como uma perdição, como algo negativo. E aí, conceder isso a algumas pessoas é como se Deus estivesse concedendo a apenas algumas pessoas um castigo. E isso não existe. Deus não oferece isso. E conforme nós formos estudando, nós vamos entendendo o sentido, né, dessa riqueza, o sentido de que a riqueza veio até nós. Ele coloca aqui que a riqueza é mais perigosa do que a miséria. Nós temos muito ainda, de nós ainda tem muita visão de que a riqueza é algo negativo, ou então que quem é rico é um privilegiado por ser rico, porque a pessoa vai se dar bem por ser rico. A pessoa
no caso, está em uma situação melhor, sendo que a riqueza, a prova da riqueza, é uma das provas mais difíceis que nós temos. Porque a riqueza ela tem um objetivo nesse plano. Não é simplesmente para que nós possamos usufruir dos bens e, né, passear. Não é esse o objetivo da riqueza. E com isso, além da pessoa ela ter que lidar com essas questões, ela também vai ter que lidar com as questões que a riqueza traz, questões de moral mesmo, porque a riqueza ela proporciona ganância, ela alimenta a soberba, a cobiça, a vaidade, ela alimenta a vaidade. Então, quando a pessoa ela passa por esse momento em que ela tem que lidar com a riqueza, ela não lidar somente com a questão material que a riqueza pode proporcionar, com os males materiais, ela tem que lidar também com as questões morais, principalmente com o que a riqueza nos traz. Seguimos, vamos. E é o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e que lhes envia do céu os pensamentos. Produz tal vertigem que muitas vezes aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição. Os que com ele partilharam, os que o ajudaram, e faz-se insensível, egoísta e vão. Ao fato, porém, de que a riqueza torna difícil a jornada. Não se segue que a torne impossível e não possa vir a ser um meio de salvação. Para o que dela sabe servir-se, como certos venenos podem restituir a saúde se empregados a propósito e com discernimento. Então, vemos que o quanto o materialismo pode nos prejudicar nisso. Quanto que o materialismo pode nos prejudicar. E nisso, nem precisaríamos ser ricos, apenas a vontade de ter, de ver nos bens a chave de tudo. Nós estamos passando por um momento também onde o materialismo ele tem se feito muito presente, a visão materialista, onde eu sou o que eu tenho, e eu tenho que ter para mostrar que eu tenho, para mostrar que eu sou algo ou alguém, e na verdade não é essa a chave da solução dos nossos problemas, da chave para a nossa felicidade. E ele coloca aqui, eu até frisei com a parte mais escurinha, que o laço mais forte que prende o homem à terra. Então, assim, o homem, ele cada vez mais ele tem se prendido a esse tipo de questão, ao materialismo, à posse, a ter, a achar que nos bens terrenos ele como se fosse o verdadeiro valor, né? Ter os bens terrenos, obter as coisas. E o Espiritismo ele traz essa visão de que não é nos bens terrenos que nós encontraremos a felicidade e muito menos o nosso valor, a nossa evolução. Existe a necessidade de usufruirmos destes bens aqui, mas é apenas algo passageiro, enquanto ainda nós necessitamos disso para a nossa evolução, o nosso progresso. Chegará um momento em que tudo isso nada mais vai existir, nada mais vai fazer sentido, e nós não precisaremos disso. Aí, num outro trechinho que eu destaquei não se segue que a torne impossível e não possa vir a ser um meio de salvação. Ao fato que, porém, de a riqueza tornar difícil a jornada. Então, assim, não é que a riqueza, você ser rico, vai te fazer impossível de conseguir a sua salvação. Porque a pessoa que é rica, ela não vai conseguir a salvação. Que a pessoa que é rica, ela está perdida. Não é isso. A pessoa que tem
as coisas, tem os bens, você não pode ter nada. Não é essa a visão que ele está passando. É a visão realmente de que nós precisamos entender essa riqueza pelo sentido certo, pelo qual ela existe aqui, pelo objetivo que ela está aqui. A riqueza é um mal necessário. E assim, aí ele cita também a questão dos venenos. Assim como existem os venenos que servem de cura, a riqueza é um mal necessário que pode ser usado como um benefício para o ser, para a sociedade, pela questão de que o problema é a questão de como as pessoas fazem o uso dessa riqueza. Esse é que é o nosso maior desafio nesse momento. O como que as pessoas fazem uso dessa riqueza, e não a riqueza em si. Quando Jesus disse ao moço que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, quando Jesus disse ao moço que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfaze-te de todos os teus bens e segue-me. Não pretendeu, de certo, estabelecer como um princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só a esse preço se obtém, mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele moço com efeito se julgava quite porque observara certos mandamentos e, no entanto, recusava-se à ideia de abandonar os bens de que era dono. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até o extremo de adquiri-la com sacrifício. E eu destaquei um pedacinho, né? O apego aos bens terrenos é um obstáculo. Nessa passagem, nessa história, o homem ele queria viver os ensinamentos, mas essa vontade foi até o momento em que ele teria, ao seu ver, de sacrificar uma vida com mais benefícios. Então, ele queria viver tudo aquilo, os ensinamentos, as palavras, queria seguir Jesus, queria levar a outros povos aqueles ensinamentos que ele se identificava com aquilo ali. Mas a partir do momento em que ele foi convidado a deixar os seus bens materiais para seguir, ele travou, ele parou. Ele começou a refletir sobre realmente assim, como assim, né? Vou deixar meus bens aqui, tudo que eu conquistei, todos esses bens aqui que eu conquistei, vou deixar aqui e vou seguir. Aí começou a refletir, será que vale a pena? Então, essa reflexão trouxe para esse momento, esse questionamento trouxe para ele algumas reflexões. E assim também a vida, porque nós estamos aqui de passagem. Tudo que nós obtemos aqui, tudo material, um dia nós teremos que deixar também. Só que o convite que Jesus fez a ele não foi que ele abandonasse as coisas que ele tinha. O que Jesus queria dizer com as palavras, com o questionamento, era que ele refletisse até onde o apego dele aos bens materiais. E assim é para conosco. Nós todos sempre temos que estar refletindo sobre o quanto de apego nós temos às nossas coisas. Quantas das vezes nós deixamos de fazer algo que seria bom, não só para nós, mas principalmente para muitas outras pessoas, por conta de apego. E não precisa, a questão de ser apego, não necessita ser algo muito grandioso, porque muitas vezes nós achamos que, não, eu só posso dar quando eu tiver muito. Não, no mínimo. É uma blusa que muitas vezes eu nem dá mais e eu fico apegada àquela blusa que não, eu tenho que guardar, eu tenho que ter, porque vai dar, porque uma hora eu vou usar. E são coisas desse gênero. São situações dessa forma. E até mesmo
pegando um pouquinho dessa reflexão, nós podemos pensar sobre a questão da caridade, de que quantas vezes nós achamos que só quem tem muito que pode oferecer. Cada um oferece o que tem, cada um oferece o que pode. Então, porque o rico é rico, então ele pode doar mais. Não, todos nós podemos fazer a caridade. Cada um está no lugar onde deveria estar, da forma como deveria estar. Da mesma forma, existe a pessoa que é rica e está passando pela sua prova, existe a pessoa que é pobre, está passando pela sua prova, porque ela está naquela situação por ser necessário ao seu crescimento. Nós não podemos julgar que o rico é uma pessoa ruim por ele ser rico e nem o pobre é uma pessoa boa por ser pobre, porque cada um tem uma passagem, está passando, escolheu estar dessa forma para passar, para superar e continuar a sua caminhada, porque entendeu que daquela forma era necessário. Porque existem, assim como a riqueza, ela desperta no homem a soberba, a vaidade, a ganância, existe também a questão de uma pessoa, em outra encarnação, ter lidado com a riqueza de forma equivocada e nessa encarnação optou em vir um lar mais desprovido de bens para que pudesse lhe auxiliar na evolução de forma mais rápida. Pois não soube trabalhar, não soube passar pela prova da riqueza como deveria, sem desapego, com outros objetivos mais valiosos para aquele momento. O que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva, destinada a pôr a nu o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto na opinião do mundo, não causar dano a ninguém, não maldizer do próximo, não ser vão, nem orgulhoso, honrar o seu pai e a sua mãe, mas não tinha a verdadeira caridade. Sua virtude não chegava até a abnegação. Isso o que Jesus quis demonstrar. Fazia uma aplicação do princípio. Fora da caridade não há salvação. E como nós confirmando, né, pegando o gancho ali do que nós falamos no outro capítulo, eles vão só complementando, essa era a visão de Jesus, trazer essa reflexão. A pessoa pode ser muito boa, ela pode fazer o bem, pode ser boa à vista da sociedade, mas mesmo com isso, se ela não estiver disposto a fazer a caridade, a desapegar-se dos bens, ela ainda tem muito a caminhar, ela vai ter muito a se modificar, vai ser um esforço que ela vai ter que fazer. Quando eu grifei o trechinho, né? Sua virtude não chegava à abnegação. O que é abnegação? É o desprendimento dos próprios interesses, é o desapego no bem. Sendo assim, ele era muito bom, a pessoa, o homem que queria seguir a Jesus, ele era muito bom, ele tinha muita boa vontade, ele estava encantado com o evangelho, ele queria levar, mas ele não chegou ao ponto de ter abnegação, então ele não seguiu a Jesus. Ele seguiu a Jesus até onde ele pôde. Talvez ali naquele local de moradia ele pôde levar os ensinamentos, pôde ser exemplo com sua postura, com o seu jeito de tratar, mas mesmo assim ele não teve o esforço para desapegar. Ele não estava pronto para desapegar. E é todo um processo. Isso daí também não adianta nós nos cobrarmos que vamos nos desapegar de tudo. Não é esse o sentido. É entender o que é necessário. É entender o que é realmente necessário.
e não estar preso àquilo ali, não estar preso à questão material, não achar que na riqueza ou nas questões materiais, em ter dinheiro, isso vai fazer a diferença na nossa evolução, isso seja o principal para a nossa evolução, pois não é. A riqueza, nós vamos ver mais à frente, né? Vamos lá. A consequência dessas palavras, em sua acepção rigorosa, seria a abolição da riqueza, por prejudicial à felicidade futura, e como causa de uma imensidade de males da terra. Seria, ademais, a condenação do trabalho a que pôde granjear, consequência absurda que reconduziria o homem à vida selvagem e que, por isso mesmo, estaria em contradição com a lei do progresso, que é a lei de Deus. Se essa visão sobre a riqueza fosse vista de forma objetiva, seria como dizer que ela é a razão para grande parte dos problemas do mundo. Se nós víssemos ali a riqueza, ali o entendimento da riqueza de forma objetiva, nós iríamos falar assim, então o mal do mundo é a riqueza. O problema do mundo é a riqueza. Sendo que, na verdade, o maior problema no mundo não é a riqueza. É a forma como o homem trata a riqueza. O homem usufrui da riqueza. Porque, aí eu botei, a abolição da riqueza seria eximir a riqueza do mundo. E não vai ser não é essa a chave para a resolução dos problemas do mundo. E aí nós vamos entender o porquê. Porque o problema é colocar a riqueza como a felicidade, como se a nossa felicidade estivesse naquilo ali. Eu vou ser feliz quando eu for rico. Eu vou ser feliz quando eu tiver uma casa luxuosa, um carro do ano. Essa é a visão que muitos de nós ainda temos. E não é esse o papel da riqueza. Ele coloca até aqui, que colocar a riqueza como acepção, como abolição, né, no caso, colocar a riqueza como o grande mal do mundo, seria a condenação do trabalho a que pode granjear. Seria como se nós entendêssemos da seguinte forma: então eu não posso trabalhar, porque o trabalho com benefício financeiro, retorno financeiro, ele é um mal. E o trabalho não é um mal. O trabalho faz parte do progresso, é necessário para o nosso progresso. E ele não pode ser visto de forma negativa. Então, colocar a riqueza como um mal do mundo seria como colocar o trabalho com retorno financeiro como um mal. E não é um mal. Se você busca o seu trabalho, você busca ter o seu sustento, os benefícios que você tem de forma honesta, íntegra, através do trabalho, isso não é um mal. O mal é quando você quer receber esse benefício financeiro, você quer adquirir bens de forma ilícita, de forma equivocada, de forma errada. Isso é um mal, porque então você está vislumbrando somente a riqueza. Você quer ter os bens, você quer ser rico, você quer obter coisa de forma sem esforço. E isso é errado, não através do trabalho. Então, todo trabalho é digno, todo trabalho que traz seu sustento é digno, todo trabalho o trabalho edifica o homem. E ele coloca aqui, né, que nós estaríamos em contradição com a lei do progresso, que é a lei de Deus, a lei do progresso é o quê? Evolução. A lei do progresso é evolução, crescimento moral e intelectual. E a falta de trabalho seria um retrocesso. A lei de Deus é de progresso. Por isso que o entendimento sobre essas questões tem que ser claro, de que o trabalho é um bem, ele faz bem ao homem, ele auxilia o homem, edifica o homem. Seguindo aqui, se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões
se exacerba tantas más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem, que dela abusa, como de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser de maior utilidade. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Se não é um elemento direto de progresso moral, é, sem constatação, poderoso elemento de progresso intelectual. E aí ele deixa claro nesse trecho, nesse parágrafo, que o problema do mau uso da riqueza, de como que nós vemos a riqueza como algo negativo, esse problema não é da riqueza, esse problema é do homem, pois o homem não sabe fazer bom uso da riqueza. Quando nós falamos sobre bom uso, não é gastar, de saber gastar, é saber que se Deus colocou a riqueza, se Deus proporcionou que uns viessem mais abastados e outros menos, foi com um objetivo. E que se as coisas não acontecem como deveriam, é porque o homem, ele não sabe conduzir bem esse benefício que ele tem, esse instrumento que ele tem, que foi oferecido por Deus. E aí ele coloca que é a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre, que é essa forma como o homem enxerga a riqueza, como ele faz o uso dessa riqueza, que é a grande chaga da humanidade, que torna o mundo inferior, por como ele usa, por como essa visão deturpada da riqueza faz com que os povos, as pessoas façam uso equivocado, criem guerras, criem sentimentos negativos que contribuem para que a Terra tenha uma vibração inferior nesse aspecto. E é necessário que nós entendamos isso, entendamos que é necessário mudar a visão que nós temos sobre os bens, sobre obter as coisas, e não somente que só a pessoa que é rica, que está passando pela prova da riqueza, que ela é um mal. Aquela pessoa não é aquela pessoa que é um mal. Aquele espírito, assim como qualquer outro, assim como nós, ele também tem um processo a passar aqui. E aí, essa evolução, essa escolha na prova, nas escolhas que ele vai fazer durante o processo dele, são referentes a ele. Da mesma forma que ele escolheu passar por determinadas provas, ele também vai prestar conta daquilo. Então, nós vemos que muitas vezes existe uma revolta por conta da desigualdade. Nós sabemos que a desigualdade não é algo bom, não deveria acontecer, e um dia, com certeza, tudo isso vai se exaurir da Terra, nós viveremos um outro momento no mundo, mas, enquanto isso, nós vemos que cada um passa por uma prova que se faz necessário para essa pessoa, e que mesmo com isso, nós também podemos aprender, até com aquele, de repente nós não estamos passando pela prova da riqueza, mas nós podemos olhar aquela situação e aprender com ela, aprender em como nós não deveríamos enxergar a riqueza, como nós não deveríamos agir, e como ele colocou num dos parágrafos anteriores, porque muitas vezes o homem ele se acha que é fácil estar naquele lugar. Se eu fosse rico, eu iria fazer isso, isso e isso. A mesma história quando a pessoa fala que vai ganhar, se ganhasse nesses jogos que tem, né? Se eu ganhasse a Mega Sena, a primeira coisa que eu ia fazer é pegar esse dinheiro e doar. Muitas pessoas falam isso. Mas será que iria fazer? Será que seria a primeira coisa que iria lembrar?
né? Será que, se fosse necessário pegar todo esse valor e doar tudo, nós o faríamos? Porque muitas vezes isso é um consolo para nos sentir melhor diante da desigualdade, das tristezas que nós vemos por conta de falta de recursos do outro. Então, para justificar que aquilo ali, porque nós ganhamos muito, eu vou dar um pouco, porque aí eu vou me sentir melhor, porque eu não estou usufruindo tudo, eu vou dar um pouquinho. Mas nós teríamos coragem de dar tudo, de doar tudo? E são esses tipos de reflexão. Porque é muito fácil também nós doarmos, claro que qualquer ato de caridade, de amor, que conduz para os ensinamentos de Jesus, são válidos, mas é muito fácil eu doar o que eu tenho sobrando. E o que eu tenho ali exatamente? Eu teria coragem? Eu tenho coragem? São essas reflexões que nós temos que ter sobre o desapego. Eu tenho coragem? Se eu estou com um dinheirinho lá contadinho do lanche que eu vou na rua, tenho dinheiro contadinho do lanche, e vem alguém me pedindo com fome, dizendo que quer comer, eu teria coragem de pegar esse dinheiro, vou lá, compro um lanche e eu vou ficar com fome? E são essas questões que nós temos que pensar. Até que ponto nós estamos dispostos a nos desapegar, a fazer a caridade? Né? Não basta só dizer, não basta só apontar, na verdade nós não devemos apontar, nós não devemos apontar para ninguém. Cada um está passando pelo seu momento, necessário ao seu crescimento e será cobrado por isso. Então, que nós possamos nos comprometer com a nossa caminhada e entender que cada um tem um processo. E no momento certo, as pessoas irão caminhar, irão fazer suas melhores escolhas, irão contribuir para a mudança do mundo. Deus nos enviou o que pode nos ajudar, e nós temos que aprender a usar esse bem. Então, que nós possamos, da forma como nós vivemos, é a forma correta para nos ajudar, de que nós temos que viver. Isso não quer dizer que nós não podemos trabalhar mais, buscar mais, mas que não seja o nosso objetivo principal, que a nossa felicidade não esteja empregada naquilo ali. Que nós possamos ter uma visão mais ampla sobre o sentido da riqueza e do sentido do que nós buscamos para a nossa vida. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Cabe-lhe desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população que cresce incessantemente, preciso se faz aumentar a produção. Se a produção de um país é insuficiente, será necessário buscá-la fora. Por isso mesmo, as relações entre os povos constituem uma necessidade, a fim de mais as facilitar. Cumpre sejam destruídos os obstáculos materiais que os separem e tornadas mais rápidas as comunicações. Essa necessidade de ter também a questão financeira, nesse trecho ele já vai mostrando o porquê dessa necessidade da questão financeira. Ela serve para propiciar essa troca. Ele coloca que o homem ele tem a missão de contribuir para a melhoria material do planeta. Enquanto nós ainda estamos aqui, num planeta que rege uma questão material, nós ainda precisamos nos alimentar, nos vestir, nos locomover. Então, o dinheiro, ele tem por esse objetivo suprir essas necessidades. E também proporcionar. O homem ele tem que proporcionar ao seu povo, à sua população, os benefícios, suprir, seja o mais pobre ou o mais rico, o que for que seja. E esse dinheiro ele tem essa função, essa funcionalidade de auxiliar para que não falte nada, para que as pessoas possam ter os benefícios,
os benefícios, possam ter os bens para suprir as suas necessidades mais básicas. E ele comenta aqui sobre a importância dessa comunicação, para que os povos tenham essa comunicação, a fim de facilitar esse recebimento, né, de também a questão de levar, né, os benefícios aos outros povos, essa troca de benefícios. E aí ele bota aqui que tornadas mais rápidas as comunicações. Então, assim, tudo que envolve a questão financeira, tudo que envolve o mundo, não é só uma questão de simplesmente ser rico, fazer uso ou não. Ela tem um objetivo de propiciar ao mundo, às pessoas, desenvolvimento, estrutura, entre muitas outras coisas. E o homem, ele tem esse papel fundamental de responsabilidade. Para trabalhos que são obra dos séculos, teve o homem de extrair os materiais até das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de os executar com maior segurança e rapidez, mas para os levar a efeito, precisa de recursos. A necessidade fê-lo criar a riqueza, como o fez descobrir a ciência. A atividade que esses mesmos trabalhos impõem lhe amplia e desenvolve a inteligência. E essa inteligência que ele concentra, primeiro, na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais, sendo a riqueza o meio primordial de execução, e sem ela não mais grandes trabalhos, nem atividade, nem estimulante, nem pesquisas. Com razão, pois é a riqueza considerada elemento do progresso. E assim como através das necessidades de obter recursos, através dela nós encontramos a ciência, que tem nos ajudado muito, inclusive. Então, a riqueza, ela nos auxilia, pode nos auxiliar, né? Nesse trecho nós estamos vendo, de forma positiva, em como a riqueza pode nos propiciar a encontrar o objetivo dela, encontrar coisas que são importantes. No caso, a riqueza auxiliando no processo, no progresso do mundo, no progresso da civilização. A riqueza bem empregada, no caso. Porque, através da busca de um bem, nós encontramos a ciência, assim como... E a ciência pôde encontrar muitas outras coisas. Isso é a mesma forma hoje, a questão da vacina, que nós tanto vemos hoje. Graças à ciência, nós encontramos a vacina. Então, para que fosse encontrada a vacina, foram feitos vários estudos, várias pesquisas, e tudo isso é custeado de forma financeira. Foi custeado de forma financeira e continua sendo, assim como muitas outras pesquisas, outros antídotos, muitas outras coisas que a ciência proporciona em benefício da saúde e bem-estar da humanidade. Mas tudo isso existe um custo. E nesse ponto, esse bem financeiro, a riqueza, ele pode propiciar a uma sociedade, de forma geral, esse benefício. Isso daí é independente da forma como ela chegou lá, né? Porque a gente não está questionando, no caso, o objetivo de quem criou a vacina foi ganhar dinheiro. A gente não está questionando isso. A gente está questionando que, mesmo que fosse uma intenção negativa, isso daí cada um vai responder por si, a riqueza, nesse momento, ela pôde propiciar a toda a humanidade. Isso daí foi de forma geral. Ela pôde propiciar uma solução, né, ou um encaminhamento de uma solução para um problema que estava acontecendo no mundo.
Então, ela foi utilizada de forma positiva. Ela foi empenhada de forma positiva. E é através dela que o homem é impulsionado a trabalhar. E isso é bom. Errado é a riqueza como algo somente para trazer benefícios vagos e sem importância. Então, a riqueza, ela bem empregada, ela é boa. Se o homem busca trabalhar para poder obter recurso, isso é bom, como nós comentamos anteriormente. Isso é bom. O objetivo da riqueza é esse, que ela possa ser empregada com um fim que beneficie toda uma sociedade, que beneficie todo um povo. E muitas vezes nós nos questionamos o porquê que isso não acontece, ou porquê que as pessoas que obtêm de tais recursos não o fazem. Mas lembremos sempre, cada um com a sua caminhada. Cada um com a sua caminhada no seu tempo. E a riqueza, ela é uma ferramenta. Ela não é o principal para a nossa vida aqui. Ela é uma das ferramentas que Deus propiciou a cada um de nós, ao mundo, né? Cada um de nós não, porque nós não somos todos ricos, mas propiciou a alguns. Alguns tiveram essa ferramenta para benefício da sociedade. E outras pessoas que não são ricas também têm outras ferramentas a se utilizar. Então, não pensemos que só quem tem a solução, só quem obtém o poder é aquele que está ali que é rico. Ele somente está passando por uma prova. E que, como já foi colocado, é uma das provas mais difíceis. Então, que nós possamos refletir mais sobre a questão do julgamento, o quanto que é errado esse julgamento precipitado sobre a posição em que o outro está, porque o outro é rico, tinha que fazer isso, eu não sei se eu faria, mas que eu possa fazer o melhor que eu puder, onde eu estou, que eu possa entender que os bens que eu tenho, eu não tenho que praticar o apego, eu tenho que tentar o máximo possível me desapegar, para facilitar nesse meu processo de progresso moral. E também facilitar para que a sociedade passe a enxergar a riqueza, essa questão do materialismo de outra forma, pois o materialismo não é bom. Nunca vai ser. Nós vemos hoje muitas pessoas, até de várias faixas etárias, causando vários transtornos, causando males a si, às pessoas que convivem com ela por conta de questões materiais. Quantas pessoas ceifaram suas vidas por conta de questões materiais, porque faliu, ou porque não conseguiu uma coisa, porque estava envergonhado, né, por não poder prover mais o bem, um bem financeiro para as pessoas da sua casa, como provia antes, um bem-estar, né, acima de um padrão. Esse é um dos reflexos da forma equivocada como nós vemos a riqueza, como nós vemos os bens materiais, e que nós possamos nos trabalhar nesse aspecto para melhorar a nossa visão. Bom, irmãos, vamos agora fechando aqui, né, o estudo de hoje. Espero que tenha trazido reflexões importantes. Nós buscamos sempre refletir em cima dos ensinamentos do Evangelho, dentro do que foi falado aqui. Espero que tenha auxiliado. Vamos então agora fazer a nossa prece final. Fechemos nossos olhos. Senhor, agradecemos por essa oportunidade de reflexão, de estudo, em que podemos estar observando a forma como nós estamos utilizando essa ferramenta, a forma como nós estamos nos aproveitando dos bens materiais, a nossa visão, que possamos entender, Senhor, que a verdadeira felicidade não se completa com o que nós temos, e sim com o que nós buscamos, sim. Que continuemos a nossa caminhada pela nossa reforma íntima, moral, intelectual,
Abençoe, Senhor, a todos aqueles que estão desamparados, desorientados, que estão passando por alguma provação nesse aspecto financeiro, Senhor, que eles possam ser amparados e direcionados à visão do que é certo, a melhor visão, Senhor. Abençoe aqueles irmãos enfermos nos hospitais, em suas casas. Fica conosco agora e sempre, que assim seja.